Fala, socorrista! Seja muito bem-vindo a essa aula, volume 2, né? Que a gente vai falar sobre paradas cardíacas no trauma. Cara, e essa aqui é meio triste, mas tem algumas diferenças aqui que a gente tem que saber, né? Como eu expliquei já, todas elas são por hipóxia. Só que a maioria das outras paradas cardíacas especiais, que são por hipóxia, por exemplo, o OVACI, que é a obstrução de vias aéreas por corpo estranho, o afogamento ou a overdose, né, por opioides, eles vão ser o quê? É um problema respiratório. E aí, no caso do trauma, não é. É geralmente por uma hemorragia. E aí, esse choque hipovolêmico, né, essa falta de sangue, vai fazer com que não chegue oxigênio suficiente no cérebro. E aí, aqui tem a primeira grande diferença entre a PCR traumática e a PCR de causas comuns, vamos dizer. Na causa comum, você pode fazer um ciclo lá, na praia também, né, no afogamento. Se você está fazendo um ciclo, né, lá no local, é até melhor você tá começando lá. Mas no caso do trauma, não. No caso do trauma, não é bom você ficar no local fazendo as compressões. O melhor é você levar para o hospital o mais rápido possível para esse cara tentar entrar numa sala de cirurgia e conseguir reparar o dano. Por isso que a probabilidade de retorno numa PCR por trauma é só 4%. Então, quando a gente fala em PCR por trauma, a própria PHTLS ele fala muito pouco sobre isso, mas é triste. É triste porque, imagina, né? Você vai ter lesões muito graves e aí dependendo aonde você vai fazer o seu atendimento, se for uma cidade grande, que você tem um recurso da avançada rápido, que essa pessoa consegue chegar lá numa cirurgia rápido, você tem bastante chance de... Bastante não, né? Você aumenta as chances de sobreviver. Mas em lugares que você demora muito para chegar avançado até chegar no centro cirúrgico, vai ser ruim. Então essa aí é a grande diferença, tá? Fiquei até um pouco triste agora. Mas porque a gente pega bastante, né? E aí, o que acontece? Nessa parte aqui eu explico certinho como que a gente vai fazer, quais são as referências ali do PHTLS. E aí, quando que eu vou utilizar, se ela tiver fibrilação ou não, mas aqui eu ponho daí o que está aceso aqui é o que a gente tem que fazer. Então, você acompanha aí no livro, né? Então, avaliação da cena segura para mim, para terceiros e para vítima, ok. Avaliação primária, formei a impressão geral do paciente, é um caso de trauma, nesse caso aqui generalizado, fiz escala VDI, ele não aceitou, não acordou, ele está inconsciente. Vou começar o suporte básico de vida. Como que eu faço? Eu aciono o suporte avançado. Ó, tem uma PCR no local aqui. Causas especiais por hipóxia. Qual que é um trauma? Qual o protocolo que eu uso? PHTLS. Começo como? Controlando hemorragias visivelmente ativas. Depois eu estabilizo, né, a coluna e faço a abertura das vias aéreas com o empurre mandibular, né, pela técnica lá que vocês já aprenderam. E aí eu faço 2 ventilações de resgate. Eita, aqui tem uma diferencinha. Então eu faço 2 ventilações de resgate diferente do afogamento lá que eu vou fazer de 5 a 10. Mas quem diz isso, esse protocolo aqui, tá escrito aqui, ó, PHTLS, não sou eu que tô falando, tá? PHTLS. E aí depois você inicia ali a RCP de 30/2, mais DEA e uma coisa que é muito importante em toda a RCP, pessoal, aquecimento. Vocês vão ver nessa aula que eu vou falar bastante sobre isso. E depois você vai fazer a exposição, que é o quê? Abrir ali, tirar todas as roupas, olhar a vítima, ver o que está acontecendo. Beleza, está tudo aqui, ó. E aí depois eu coloco a manta para poder evitar o estado de choque. Aqui, pessoal, daí tá a história em quadrinho, explicando cada passo o que eu tenho que fazer. Então, a sequência de PCR para trauma. Então, os socorristas devem avaliar e promover a segurança da cena da emergência. Todos devem utilizar o EPI, beleza? Ao chegar no local da ocorrência, ele deve informar se precisa ou não precisa de recursos adicionais. Aí ele formou uma impressão geral do paciente e verificou que é um caso de trauma generalizado e ele olhou lá, já tem uma hemorragia ativa. O que ele faz? Ele controla a hemorragia. Com a mão enluvada, primeiro lá ele faz a compressão direta. Nesse caso aqui a compressão direta já deu, mas se não precisar ele mete um torniquete lá. Aí faz a escala VDI, verifica se essa vítima está alerta verbal, se não está, né, ela está inconsciente. O que eu faço? Vou abrir as vias aéreas. Como que eu abro as vias aéreas? Eu verifico a região do pescoço e faço aqui o empurre mandibular, a manobra modificada. Daí eu vou lá para o B, checo a respiração. Vítima não respira e não tem pulso, então ela está em parada cardiorrespiratória. Coloco a cânula, tem ali como mensurar e como aplicar a cânula.
E aí eu selo a máscara, tá vendo lá? Então provavelmente vai ter alguém selando e alguém ventilando e alguém fazendo a compressão. Enquanto tem alguém fazendo a compressão, o outro socorrista vai fazer o quê? Ele vai fazer, um terceiro socorrista deve pesquisar e controlar outras hemorragias nesse momento. E aí depois, enquanto isso, o outro socorrista ele vai estar preparando ali o desfibrilador, o reanimador, né, e o DEA para poder aplicar. Se tiver que tirar os pelos, ele faz a remoção dos pelos, coloca o desfibrilador externo automático. E aí, nesse momento, ele vai parar e vai seguir as orientações do DEA, que é essa parte aqui. E aí, ele vai fazer toda a escala de coma de Glasgow e a exposição. Nesse momento, né, ele vai verificar se existe a necessidade de recursos adicionais, com certeza, né, vai precisar dar avançada no local. Comunica a situação à central de emergência e solicita a avançada. E aí, agora, tipo, ele já estabilizou a cervical, né? Agora ele vai colocar o colar. Enquanto ele está colocando o colar, tem uma pessoa estabilizando a cervical, fazendo a ventilação e outro fazendo a compressão, né? E aí, rapidamente, ele vai vai colocar a maca ali do lado e vai virar para ver se essa pessoa tem alguma lesão na coluna, se tem alguma perfuração, né? Às vezes ele está com pneumotórax lá e a gente não sabe, né? E aí dessa maneira a gente vai ver. Depois você já deita ele na maca e aí continua a compressão e coloca ele na manta térmica com o tirante e protocolado aqui, né? Então você vai fazer a compressão torácica em cima da manta. Isso aqui vai aumentar a temperatura dele e vai fazer com que a chance dele voltar seja maior. E aí depois você indica ao paciente, a central que você está com um paciente crítico e aí a central vai ter que dizer se você desloca ou se você espera a avançada. E aí aqui está o procedimento que foi feito ali, o que a gente fez. Beleza? Show de bola. Próxima aula vai ser uma aula super rápida sobre intoxicação. Beleza? Diz lá o que você achou dessa aula. Escreve aqui embaixo o que você achou dessa aula sobre a PCR por trauma. É uma aula complexa, né? Você viu lá no começo que é difícil de fazer, né? Porque a chance de sobreviver é muito grande, depende muito da sua rede de hospital, se está perto, se não está, você tem que levar essa vítima para uma cirurgia. E é muito treinável, você tem que treinar demais. Você viu que são várias coisas ao mesmo tempo ali que tem que ser feito e a equipe tem que estar muito redondinha para poder funcionar. Beleza? Então escreve aqui embaixo o que você achou dessa aula. Próxima aula que a gente vai falar vai ser sobre PCRs por intoxicação. Valeu!